Eu leio a sua sina porque eu bebi da ciência por uma taça de loucos. Gente, lembra daquele ditado que eu falei para vocês? Um dos ditados ciganos que existe, que diz assim: Amarixibiciá Marutém, nossa língua é a nossa terra, a nossa língua é a nossa pátria. Por quê? Porque outrora, o povo cigano praticava o nomadismo. Portanto, o povo cigano, ao praticar o nomadismo, não tinha uma pátria, uma ciganolândia, por assim dizer. Não existia um país cigano. Então, como é que um cigano conseguiria identificar o outro? Através da chibe, através do dialeto, através do nome e sobrenome familiar e de alguns costumes que, por assim dizer, o cigano ele tem os seus costumes próprios. Tem, porém já muito mesclado, como dizia o Andréas, do Gypsy Kings. A nossa cultura é uma grande farofa. E por que o Andréas falou isso para a jornalista? Quando indagado sobre como eram os costumes ciganos. É uma farofa. Por que é uma farofa? O cigano, pelas suas andanças, ele mesclou um pouquinho daqui, um pouquinho de lá e foi absorvendo, não só incorporando ao dialeto, como na forma de vestimenta. Sim, o cigano, quando passou pela Pérsia, por alguns países assim, começou a colocar moedinhas. As roupas, no início, eram aquelas roupinhas indianas mesmo, larguinhas, né? Quando foram para os Balcãs, começaram a colocar chares, corcelê, essas coisas. Mas hoje a conversa é sobre os ciganos da Península Ibérica e o dialeto. Eu vou tentar falar rapidamente porque, gente, realmente é complicado, porque eu tenho problema de déficit de atenção, eu tenho TDAH e eu sou hiperativa. Então, às vezes, eu não consigo me organizar nas palavras. Eu tenho as ideias, mas na hora de colocar aquelas ideias, eu me embanando. Aí eu começo, eu falo, brinco com meu marido, que eu sou nômade até no pensamento. Começo num assunto, vou terminar no outro. Aí, detalhe, não repare aí o filtro, que eu não sei que filtro é esse, que não quer sair, tá travando, mas vamos lá. Gente, vamos lá, vamos falar do dialeto e dos ciganos da Península Ibérica, são os calons, e eu tive que organizar dessa maneira para ficar mais organizado, para que vocês possam entender por que alguns ciganos lá fora, Espanha, Portugal, pouco falam dialeto, tá bom? Os ciganos calons, né, calon de Portugal e da Espanha, foram oficialmente proibidos de falar o seu dialeto, tá bom? E isso aconteceu por razões políticas, religiosas e controle social, principalmente entre o século XVI e XVIII. Então, gente, houve muita perseguição quanto a isso, porque se um cigano entra num país, começa a falar numa outra língua, arma alguma coisa, gente, porque cigano é ser humano. Qualquer ser humano, seja cigano, índio, qualquer raça, pode aprontar as suas coisas, né? E se apronta lá, não tem certidão de nascimento, fica falando uma língua que ninguém entende. Vocês estão entendendo o porquê da perseguição lá fora? Até porque se você for na padaria também falando na chibe, você não compra pão. Mas vamos lá. Na Espanha, os ciganos foram alvo de uma série de leis conhecidas como pragmáticas reais. Pragmática de 1499, reis católicos, obrigava os ciganos a abandonar seu modo de vida, fixar residência, trabalhar para senhores locais, e quem não obedecia sofria prisão, açoite ou expulsão, tá bom? A pragmática de 1633 e 1717 determinava explicitamente proibição do uso da língua caló, proibição de roupas, nomes e costumes ciganos. Lembrando que roupa cigana não é bem cigana, já falei isso, vai sendo vão acoplando na própria cultura pelas andanças. Ah, eu gostei da moda daquele país ali, já vou colocar esse adorno. E por aí vai. Mas eu tenho que ser rápida, que senão meu tempo acaba aqui. Então, proibição de roupas, nomes e costumes ciganos, proibição de circular livremente,
O objetivo era assimilar à força os ciganos à sociedade espanhola, aí em Portugal. Em Portugal, o processo foi semelhante, com leis severas no século XVI. Lei de 1538, Dom João III, proibiu o uso do dialeto, proibia trajes, cantos, costumes, autorizava deportação para o Brasil, África e colônias. No século, aí vai o século, crianças ciganas eram retiradas das suas famílias, homens enviados às galés, mulheres presas ou forçadas ao trabalho. Falar o dialeto era visto como crime, sinal de vadiagem, ameaça à ordem. Mas por que proibiam o dialeto? Foi o que eu já falei, mas aqui eu organizei melhor as coisas, tá? O governo temia o fato de os ciganos se comunicarem sem serem entendidos, aí armar, né? Manterem redes próprias e circularem livremente. A língua era vista como instrumento de resistência. Tentativa de apagamento cultural. A ideia dominante era: se perderem a língua, perderão a identidade. Agora vocês entendem? Nossa língua, nossa pátria. Nossa língua, nossa pátria. Se perde a língua, perde a identidade. Então, assim, proibiram dialetos, nomes, uso daquelas roupinhas, né, que vinham lá da Índia, dos Balcãs, enfim, da Pérsia. E era forçado, tá? O preconceito religioso e moral, os ciganos eram rotulados como hereges, vagabundos, feiticeiros e perigosos. A língua passou a ser associada a crime, magia e engano. Então, a perda do caló original ibérico, ele se perdeu grande parte na gramática romani também, né? Restaram, sobretudo, palavras soltas, misturas de um português e espanhol, dialeto usado em segredo, falado apenas entre famílias. Muitas palavras mudaram para escapar à repressão. Trauma cultural. Gerações foram ensinadas a não falar. O silêncio virou mecanismo de sobrevivência. Eu parei por aqui, gente, não repare esse filtro que eu coloquei aí, não, que eu não tô sabendo tirar. Não sei como tirar esse filtro, que tá me deixando branca igual o Gasparzinho. Vocês estão entendendo quando eu falo que até hoje em dia eu estou observando que tem cigano, que não reconhece quando uma pessoa não é cigana. Eles estão tendo dificuldades em reconhecer se uma pessoa é ou não é cigana. E tem também aqueles que adotam, né, os seus gadiezinhos de estimação. E aí, se o gadie diz que é cigano e o cigano gostou da cara do gadie, vai deixar ele se afirmar como tal. E aí é complicado, né? Porque aí vai ter que juntar toda uma cúpula para falar: não, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tá complicado. Houve um tempo, há uns 30 anos atrás, acho que uns 30 anos atrás, que eu me lembro, que tinha cigano batizando as pessoas não ciganas e dizendo que se elas pagassem lá uma certa quantia, elas iriam virar ciganas. Mas como? Se cigano é uma raça, é um povo, é uma etnia, como é que você... Vou me batizar índio, viro índio? Eu quero me batizar irlandesa e vou virar irlandesa? Mas tinha, acreditem, há uns tempos atrás aí, tinha cigano batizando não cigano e falando: se você me pagar X valor, eu te batizo e tu vira cigano. Pronto, acabou. Então, gente, ó, virou uma bagunça. Vocês querem saber mais um pouco sobre a cultura? Tão curiosos? Sigam o perfil da Cigana Loreta. Sigam o perfil da Cigana Loreta e ali vocês vão descobrir muita coisa. Tá bom? Porque eu aqui tenho muita coisa para fazer. Tá chegando aí a coisa do Natal, que é uma data que eu não gosto muito, mas a gente tem que fazer algumas coisinhas, né? E é isso, meu povo. Depois eu vou trazer mais algumas informações e quem quiser, eu também tenho alguns documentos, eu posso passar para vocês, porém no privado.